A vida universitária propôs uma pauta diferente aos 3 repórteres da revista. Foi traçado um desafio intermodal para descobrir quais os prós e os contras de 3 meios de transporte: bicicleta, carro e ônibus. A Michele Bravos foi desafiada a subir na bicicleta e percorrer as ciclovias da cidade. A missão do Júlio Glodzienski foi pegar o carro e encarar o trânsito na hora do rush. Enquanto isso, a repórter Elisângela Jubanski embarcou na experiência indo de ônibus. O desafio? Sair do terminal do Cabral rumo ao campus Curitiba da PUC-PR às 6 horas da tarde de uma sexta-feira. Para isso, foram traçadas as rotas para cada transporte. O ônibus escolhido foi o Cabral Portão, que seguiu pelo seu itinerário padrão. O carro foi pelo centro da cidade, enquanto a bicicleta seguiu pelas ciclovias e ruas calmas. Para quem vai de bicicleta, a boa notícia é que praticamente todo esse trajeto tem ciclovia, é arborizado e bem tranquilo. Os problemas são as raízes de árvores crescendo sobre a via, alguns buracos e o lixo deixado no meio do caminho. A maior dificuldade são os cruzamentos. Alguns motoristas não respeitam e fecham a passagem. Mas um pouco de paciência e imposição do ciclista resolvem o problema. Enfrentar o trânsito da 8ª maior cidade do Brasil, em plena sexta-feira às 6 horas da tarde, é um desafio de paciência para qualquer motorista. Caminhei até o terminal do Cabral de olho nos ponteiros. Conferir o relógio enquanto caminha em direção ao ônibus faz parte para quem está acostumado. 1 minuto de passos curtos e o embarque fica para o próximo horário. É tudo cronometrado. Só o que não é cronometrado são as surpresas e os imprevistos pelo caminho. Os horários dos ônibus são divulgados, mas muitas vezes não são cumpridos. Mas não foi o meu caso nesse trajeto, juro. Foi tranquilo e eu até desconfiei. Principalmente porque era numa sexta-feira, às 6 horas da tarde. Às 6 horas e 5 minutos, o ônibus Cabral Portão fechou as portas e seguiu o itinerário. Achei um banco por volta das 6h12 e, acreditem, fui sentada o caminho todo. O trajeto seguiu sem surpresas, sem obras nem desvios. Em alguns momentos, o ciclista pode sentir um pouco de insegurança. Próxima à rodoviária, a ciclovia acaba do nada. O ciclista é obrigado a descer da bike, atravessar a canaleta, a linha do trem, passar por baixo do viaduto, onde há alguns moradores de rua e não há iluminação, para então acessar a ciclovia novamente. Mas apesar de saber que Curitiba tem uma frota de aproximadamente 1.300.000 veículos nas ruas, o meu percurso foi muito tranquilo. Mesmo em transportes diferentes, os repórteres completaram o desafio com apenas 5 minutos de diferença entre um e outro. Se por um lado, o carro proporciona conforto e a possibilidade de fazer o caminho que você quer, por outro, o estresse e o excesso de atenção que a rotina das ruas exige, aliado aos altos custos com a manutenção e gasolina, não colocam esse modal como a melhor escolha. Com certeza, há meios menos estressantes e mais econômicos que devem ser levados em consideração na hora de se locomover. E pouco mais de 20 minutos era o meu ponto de desembarque. O trajeto a pé é curto, são 2 quadras, e o caminho em grupo torna a ida ainda mais segura. Em passos tranquilos, cheguei ao portão principal da PUC por volta das 6h40. A experiência foi ótima e a sensação plena é que o transporte público de Curitiba não é estatístico nem ciência exata. Mesmo com os obstáculos, o trajeto é tranquilo para o ciclista. Ele consegue ser feito praticamente 90% por ciclovia e o restante por vias calmas, fugindo do trânsito caótico e aproveitando para curtir um vento no rosto. Perceba que cada um tem suas vantagens e desvantagens. Variar o transporte pode ser uma boa pedida. E aí, qual opção combina mais com você? Seja de carro, de ônibus ou de bicicleta, pensar mobilidade começa por você.